Esse momento finalmente chegou, tô um pouco nervoso e é isso. E aí, meu nome é Lucas, pra quem não me conhece ainda, sejam bem-vindos ao meu canal. E, como vocês já viram aí pelo título, eu estou aqui pra falar pra vocês sobre os melhores livros que eu li em 2020. Ou seja, eu vou comentar com vocês sobre as melhores leituras do ano. E vocês já devem ter visto que tem bastante gente fazendo esse tipo de vídeo agora, porque tá essa pegada retrospectiva, né? Fazendo lista dos melhores, dos piores. Eu já queria deixar avisado aqui que vai ter meio que uma sequência de vídeos meio que de retrospectiva no canal essa última semana agora de 2020, porque eu vou fazer esse vídeo que é os melhores do ano, aí vai ter o vídeo que vai ser os piores e mais decepcionantes do ano e não sei se estou preparado psicologicamente para esse vídeo, mas vai ter, e também vai ter outro que vai ser os livros mais surpreendentes de 2020, porque ainda bem que esse ano teve mais leitura positiva do que negativa, então para leitura positiva eu tive que fazer 2 vídeos, porque esse daqui é um dos melhores, mas também tem outros livros que eu gostei muito esse ano, mas que não couberam aqui nessa lista, porque eu tive que ser extremamente seletivo para só trazer assim, a nata da nata, os melhores mesmo de 2020. Como eu não quero deixar de falar desses livros, eu vou fazer esse outro, mas aí pra piores eu resolvi juntar logo com piores e decepcionantes, porque tem pouco, ainda bem. Quer dizer, tem bastante, mas ao mesmo tempo não tanto quanto os bons. Eu já vou logo dizendo que foi uma luta conseguir enumerar, porque eu tive que colocar assim em ordem, né, tipo, são 13 livros que eu coloquei aqui nessa lista, porque como vocês sabem eu tenho um negócio com o número 13 e eu gosto de sempre que eu for fazer lista usar o número 13. Eu vou falar no vídeo do menor para a maior colocação até a gente chegar no primeiro lugar, só que vocês não estão entendendo o surto que foi pra eu conseguir enumerar essa lista, porque na minha cabeça todos esses livros são bons no mesmo nível. Assim, os que estão assim no top 5 eu poderia dizer que são os melhores de todos. Foi uma confusão pra montar essa lista, então não levem ela muito a sério assim, mas finjam que todos esses livros assim estão hiper recomendados no mesmo nível e eu amei todos no mesmo nível. Quer dizer, também depende um pouco, porque teve uns que eu amei um pouco mais. E eu já vou logo pedindo perdão por causa desse reflexo que vocês estão vendo da ring light no meu óculos. Mas ou eu gravo vídeo sem óculos, me acho extremamente estranho, ou eu gravo com óculos se vocês não se importarem com esse reflexo aqui, porque infelizmente ele aparece por causa do óculos. Mas se não incomodar muito vocês, me avisem, mas se vocês preferirem que eu grave assim, eu gravo, sei lá, eu tento gravar porque eu não tô acostumado, mas vai saber, né, o que é que eu faço da vida. Uma pausa só pra dizer que tudo que eu vou falar nesse vídeo é minha opinião. Então essa é a lista com os melhores livros de 2020 para mim. E você pode achar esses livros ruins e não gostar deles, ou achar que minhas opiniões não são boas, ou não concordar com elas, porque é tudo minha opinião. É isso. E vamos logo pros livros, porque eu sinto que esse vídeo vai ficar longo, então já pega aí sua pipoca, sua água, seu café. Em 13º lugar, temos A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, que pra quem não conhece, caso você esteja por fora aí dos lançamentos desse ano, é o novo livro da saga Jogos Vorazes, da trilogia Jogos Vorazes, que se passa no mesmo universo de Jogos Vorazes. Eu sei que teve muita gente que não gostou desse livro, teve muita gente que detestou, mas eu fiquei no time que amei, porque, assim, é muito bom esse livro. Pra quem não sabe, caso você não esteja sabendo, esse livro ele vai contar alguns anos antes dos Jogos Vorazes, alguns não, vários anos antes dos Jogos Vorazes, e ele vai ser todo narrado na perspectiva do Presidente Snow, que pra quem não sabe, não assistiu Jogos Vorazes, não leu Jogos Vorazes, é o vilão lá da série Jogos Vorazes. E eu acho que isso foi um dos principais motivos que teve muita gente que não gostou por ser na perspectiva desse vilão, mas eu acho que isso foi uma das coisas que me fez mais gostar, porque mesmo eu lendo um livro na perspectiva do Snow, eu não consegui gostar do Snow. E eu acho que isso foi a melhor parte do que a Suzanne Collins fez aqui, e ela conseguiu fazer a gente continuar odiando o Snow e vendo como o Snow é escroto, e também serviu muito pra gente entender o porquê dele ter certo tipo de atitudes que ele tem na saga Jogos Vorazes. Eu também achei muito interessante porque ela mostra um cenário que a gente não tá acostumado, porque a gente tá acostumado em Jogos Vorazes cheio de glamour, um negócio que é um evento, como se fosse o Big Brother. Aqui, nessa é uma das primeiras edições de Jogos Vorazes, meio que o Snow vai ser um dos responsáveis, junto com outros jovens ali, pra transformar os Jogos Vorazes em um evento que ele é, quando a gente conhece no futuro, que pra gente foi o passado. E eu espero que tenha feito sentido essa frase. Eu achei esse livro incrível. Como sempre, eu amo a escrita da Suzanne Collins e eu amo como ela conseguiu me prender nessa história, me fazer visualizar tudo que eu tava vendo na minha frente. Estou morrendo de ansiedade pro filme, que eu sei que vai demorar pra sair, mas já confirmaram que vai ter. E amei por todos esses motivos que eu falei. Então, 13º lugar, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Em 12º lugar, Suicidas, do Rafael Montes. É um livro de suspense nacional, um thriller nacional no caso. E, caramba, que livro bom. É um livro extremamente violento, já vou deixar logo aí os avisos que não é um livro para leitores sensíveis, ele tem todos os gatilhos que vocês possam imaginar. Caso você não saiba, esse livro vai contar sobre um grupo de jovens que eles decidem fazer um suicídio coletivo, mas é meio que uma roleta russa ali, e cada um tem seu motivo, que eu não vou contar também para não estragar e não entregar muito da história, e aí vai morrendo um de cada vez.
E é isso. O que eu posso falar sem contar spoiler. A parte principal desse livro que eu acho que torna ele tão interessante e tão único é a forma que ele é contado, porque ele vai ser contado não só na narração normal, assim, em primeira pessoa de um dos personagens, mas ele também vai ser contado uma parte dele com base em entrevistas policiais que uma delegada ali tá fazendo, porque ela decide reabrir essa investigação muito tempo depois que o caso já encerrou. Então é interessante porque no começo do livro a gente já sabe o que foi que aconteceu no final, mas tem muita ponta solta, e aí você vai lendo o livro pra descobrir tanto o motivo desses jovens terem querido fazer isso, tanto o que foi que aconteceu no final, que ficou meio confuso e ninguém sabe direito o que aconteceu. E também tem um terceiro ponto de vista, que é um caderno, que um dos integrantes desse grupo estava escrevendo um caderno contando tudo que eles estavam fazendo enquanto eles estavam indo lá pro local, enquanto estavam as mortes acontecendo. E assim, esse livro me deixou surtado. Vocês não estão entendendo o quão ansioso você fica pra descobrir o que aconteceu e o quão essa história lhe prende completamente, e eu não consegui parar de ler até terminar, e também fiquei surtado mais ainda com o final, porque é um final que você quer gritar, que você quer, assim, conversar com alguém sobre, porque é muito, muito massa, e você fica assim, caramba, que foda, né? Então, leiam também, recomendo demais. Inclusive, eu acho que esse daqui é o melhor livro para você conhecer o trabalho do Rafael Montes. Além de ter sido o primeiro que ele escreveu, você já vai entender qual é a dele, o que é que ele quer escrever e como é que funcionam os livros dele. E também você vai já ter uma experiência ótima, porque esse livro, assim, é muito, muito bom. O livro que eu vou falar agora, eu terminei ele literalmente ontem de madrugada, no caso hoje de madrugada, né? Mas eu estou falando do livro Duna, do Frank Herbert, que é, pra quem não conhece, é um sci-fi, uma ficção científica épica. E é um clássico também, esse livro ele é de 1900 e algumas coisas, 65 eu acho, me perdoem se eu estiver falando errado. Eu li esse livro em leitura conjunta, junto com a Ju do canal Julian Books e algumas pessoas lá que a gente fez o grupo no Telegram e todo mundo leu junto. E foi uma experiência muito, muito boa, porque é um livro muito único, porque, caso você não saiba, a história de Duna, ela não vai se passar na Terra. Então, o autor vai criar esse universo novo, que as pessoas chamam de Space Opera, se eu não me engano, esse tipo de gênero, que é na pegada de Star Wars, que, tipo, não se passa na Terra e tem todo um universo novo. Mas, por mais que algumas pessoas pensem que é um livro de fantasia, por ter alguns elementos, assim, que eu diria fantásticos, não é, porque tudo que acontece aqui, basicamente, o autor explica de forma científica, e quando ele não explica, a gente subentende que é porque isso está acontecendo em outro planeta. Então, eu espero que vocês tenham sacado aí. Eu sei que tem muita gente que tem receio de ler esse livro, porque pensam que é um livro difícil, que é um livro confuso, e eu não vou mentir pra vocês dizer que não é. É um livro que no começo você fica meio perdido tentando entender o que acontece, principalmente porque o autor, ele usa palavras novas, que ele inventou, um vocabulário novo, só pra esse planeta aqui. Mas nessa edição aqui do livro, tem um glossário no final, que é meio que um dicionário, com todos os termos, assim, inventados pra você ir lá verificar, inclusive usei bastante. Mas também, se você não quiser usar, também tá de boa, porque a maioria dos termos, principalmente os mais importantes, o autor sempre explica no próprio livro. E eu não sei explicar muito bem sobre o que é Duna, sem dar muito spoiler, mas é um livro que vai ser basicamente sobre ecologia, sobre política, sobre religião, e é uma pegada meio Game of Thrones, por ter toda essa disputa ali de quem quer o controle, e tem toda essa questão política também, que me lembra muito, muito Game of Thrones, e também uma pegada meio Star Wars, só que muito diferente de Star Wars. Teve até um momento assim no começo que eu tava falando em todas as lives que eu achava que era muito parecido com Star Wars, inclusive Duna veio primeiro, tá? Pra quem não sabe. Só que depois parando pra pensar, não é tão igual assim, porque Duna, ele foca muito, muito nessas questões políticas, nessa questão religiosa e nessa questão da sociedade em si, como é que funciona aqui, e eu acho que é um livro muito revolucionário, principalmente pra época que ele foi escrito. Eu tô gravando esse vídeo antes da live de discussão, mas no momento que eu estou gravando, eu amei, dei 4 estrelas e meia e favoritei. Pode ser que minha opinião mude em alguns pontos depois da live de discussão, mas até então, eu não tenho nada assim a reclamar demais. Eu só queria deixar um aviso aqui que caso você seja uma pessoa que se importa muito com se apegar a personagens em livros, talvez Duna não seja pra você. Mas eu gostei muito, 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 muito. Ele cria um universo assim fantástico e muito original, e também a questão da ecologia, porque um dos planetas aqui, ou é países, se eu não me engano, sei lá, que eles vão, a água é tipo assim, raríssima, então eles tratam a água como o elemento mais primordial do mundo, inclusive nem chorar você pode, porque você tá desperdiçando a água do seu próprio corpo, pra vocês terem noção de como é alguns momentos desse livro. Então assim, é muito bom, eu gostei bastante, não achei uma leitura difícil, depois que eu peguei o ritmo assim, sei lá, das primeiras 50 páginas eu já me acostumei, e acho que também não é uma leitura que passa devagar, porque tem muito, muito diálogo nesse livro, e está recomendadíssimo. Se você tava querendo uma opinião positiva sobre esse livro e se perguntando se você deveria ler, eu recomendo, e não vejo a hora do filme, porque eu vi o trailer e já fiquei assim, doido, só que é doido, eu fiquei louco, maluco, querendo ver esse filme agora. Mas eu vou ter que esperar um pouquinho, porque adiaram tudo aí, né? Por causa do corona, né? Desgraçado. Nem todos os livros que eu vou falar aqui nesse vídeo eu favoritei, porque tiveram livros que eu favoritei, mas eu não sinto que eles foram os melhores do ano. Eu sei que isso pode ser confuso e pode não fazer sentido nenhum na cabeça de vocês, mas na minha cabeça faz. Porque tiveram livros que eu
favoritei mais pelo apego emocional ou por algum outro fator, mas que não foram as melhores leituras, nem os melhores livros que eu li no ano. Então eu espero que faça sentido na cabeça de vocês, mas eu queria dizer que a grande maioria sim foi favoritado. E se você quiser conferir quais são os meus livros favoritados, o link do meu Scooby tá aí na descrição, mas só queria deixar o aviso aqui. Chegamos no top 10, e em 10º lugar, já que é pra quem estava esperando, eu sinto que já tem gente que tava esperando, Stephen King. Não é novidade pra ninguém, eu acho que ninguém tá surpreso com o fato de Stephen King estar nessa lista, principalmente deles aparecer mais de uma vez, porque já vou logo avisando que vai aparecer mais de uma vez sim. Temos o Misery, que eu acho que foi o melhor thriller que eu li no ano, porque assim, o que eu senti nesse livro não foi nem surto, eu não poderia nem considerar essa palavra surto, porque é pouco pra descrever o que eu senti nesse livro, e meu cachorro tá latindo, ignorem, mas foi tipo... Caramba, velho, eu fiquei louco, doido, fiquei, assim, insano lendo esse livro. Eu simplesmente não conseguia parar, eu li muito, muito rápido. E eu fiquei muito assim, caramba, como é que isso pode acontecer? Eu fiquei... eu não tô nem sabendo explicar direito. Já que eu não tô sabendo explicar direito o que é que eu senti, eu vou explicar sobre o que é a história rapidamente. Vai ser sobre esse escritor que ele escreve uma série de livros. E essa fã, que é considerada a fã número 1 dele, ela acaba... sequestrando ele, entre aspas, porque a forma que ela tem acesso a ele não é um sequestro, mas aí depois se torna, vocês vão entender quando vocês lerem. E aí, ela lê um dos livros dele, o último lançamento, e ela detesta o final, uma coisa que o autor faz, e ela fala, eu só vou lhe liberar quando você mudar esse final e fizer do jeito que eu quero. E ela começa a torturar ele de maneiras que vocês não estão entendendo o que esta mulher, que assim... é uma das melhores vilãs que eu já vi de ser assustadora, porque se eu visse essa mulher a 80 metros de distância de mim, eu corria para o mais longe possível e não olhava para trás. E quando eu terminei o livro, eu fiquei assim, meio olhando para os lados, olhando para o quarto, olhando embaixo da minha cama, pensando, será que tem alguém aqui na minha quarto e vai me matar e fazer tudo que essa mulher fez com ele agora? E vocês vão entender porque o final deixa você meio assim... desconfiado da vida de todos, assombrado. Apenas euforia. Eu só consigo falar desse livro com euforia, porque toda vez que eu lembro do que eu senti e do que rolou aqui, eu não sei o que falar, eu não sei o que sentir, eu não sei como explicar. Eu só sei que merece ser lido por todo mundo, porque esse livro é incrível. E eu só não vou dizer a vocês que é um ótimo começo pra começar Stephen King, porque tem um spoiler muito, muito pesado, assim, um spoiler desgraçado de O Iluminado, que é outro livro do Stephen King. E caso você não se importe com spoiler, aí você queira começar Stephen King por Misery, vai ser uma ótima escolha. Mas se você se importar com spoiler, lê O Iluminado primeiro, porque assim, é um spoiler do final do livro. Então assim, pra quê, sabe, o Stephen King faz essas coisas? Mas... ele faz, então a gente que tem que lidar com isso. Em nono lugar, temos mais um de ficção científica, e eu sinto que essa lista vai ser majoritariamente sci-fi e thriller suspense, porque até agora só teve isso na lista. Mas temos o livro Kindred, da Octavia Butler, que, embora seja um sci-fi, obviamente, é um sci-fi com viagem no tempo, ele vai tratar muito menos da questão da ficção científica do que... ele vai tratar muito mais dessa outra questão. E que questão? Esse livro vai ser sobre uma mulher negra, e do nada ela tá na casa dela, e meio que acontece um negócio lá, e ela viaja no tempo, para o século XIX, numa época assim, pré-guerra civil, e ela fica assim se perguntando onde é que ela tá, o que foi que aconteceu e por que ela fez essa viagem no tempo. E aí, quando ela descobre a época que ela tá, você já entende que vai dar muita merda nesse livro, porque é uma época extremamente perigosa para uma mulher negra estar, né, porque nessa época ainda existia a escravatura, então acho que esse livro também se encaixa como ficção histórica, né, no caso, e essa mulher vai passar por muita coisa horrível, muita coisa horrível. Eu também tenho que avisar que esse livro tem uns gatilhos e tem um certo tipo de violência que pode ser gatilho pra muita gente. É um livro muito bom e eu acho que é um livro muito importante. E eu acho que é um livro assim, que ele traz bastante questionamento, aborda muito, muito racismo nesse livro, e é um livro também muito pesado. E embora ele não foque total assim na ficção científica, a autora não faz questão assim, de explicar muitas coisas e o porquê dessa viagem no tempo tá acontecendo. É um livro que eu amei muito e eu não senti falta dessa questão da ficção científica, porque eu gostei de ter essa questão da ficção científica, porque deixa a leitura assim muito legal pra quem gosta de ler sobre esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo que essa parte da ficção científica você fica entretido, é também uma leitura muito pesada e que você vai se sentir bastante incomodado, bastante triste e sofrer bastante em algumas partes, porque é um livro muito pesado. Inclusive eu quero ler mais coisas da Octavia Butler, eu sei que ela tem vários livros, todos eles têm uma pegada assim, ficção científica, mas ao mesmo tempo trazendo algum tipo de crítica, então eu quero ler outras coisas dela o mais rápido possível. Outro sci-fi. Assim, perdi o controle. Esse ano eu fui total ficção científica, mas também não posso fazer nada se é os gêneros que eu tô mais lendo, são meus gêneros favoritos. Então, seguindo aqui, temos O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que também é um clássico. Esse livro, eu só vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu espero que esteja dando pra ver o tanto de marcação que eu fiz, e tem aqui em cima também. E assim... Eita. Esse livro ele vai ser sobre uma invasão alienígena na Terra. Só que os alienígenas que invadem a Terra, eles não vêm com propósito mal. O discurso deles é que eles vão ajudar a Terra e transformar a Terra em um lugar melhor, porque a Terra está precisando
da ajuda deles, e eles são chamados aqui de Senhores Supremos. E esse livro também vai se passar nos primeiros anos da Guerra Fria. Esse livro traz muito questionamento, mas tipo assim, ele não vai ser sobre essa questão da invasão alienígena, embora fale bastante, também explica algumas coisas sobre como funciona a mitologia desses alienígenas e o quão tecnologicamente e mentalmente avançados, porque eles são tipo assim, extremamente inteligentes, eles sabem de coisas e, enfim, eles são fodões, esses caras aqui, os Senhores Supremos. Mas ele também vai muito ser sobre a reação da humanidade sobre uma coisa desconhecida. E por mais que eles transformem realmente um mundo em um lugar melhor, isso não é spoiler, tá? A humanidade parece que não se contenta, porque eles ficam com aquele receio. Será mesmo que eles só vieram ajudar? Eu sinto que eles estão querendo alguma coisa e que não é só ajudar. Então fica sempre aquela coisa, aquele clima meio tenso na Terra, porque ninguém confia muito neles. E a mesma coisa de Duna, não procurem ler esse livro pra se apegar a nenhum personagem, até porque ele vai ter uns saltos temporais assim bem grandes. Tipo, você lê uma parte do livro, quando você vê, já passou tipo 50 anos e já mudou totalmente os personagens. Então não foquem nisso, foquem no mundo, foquem no universo, foquem na construção da sociedade como um todo. E nas críticas que o autor quer passar aqui, que se você ler com atenção assim, você vai pegar muita coisa, que me fez questionar bastante coisa, por isso que eu fiz tanta marcação. E sem contar que eu também achei uma leitura divertida, por ter essa questão da invasão alienígena, que é um assunto que eu gosto bastante também. Se eu não me engano, ele tá disponível no Kindle Unlimited. E é isso. O final desse livro é muito bom, surtado também. Os dois me deixaram em crise existencial. É isso. Os dois são livros com críticas fodas, mas ao mesmo tempo que as histórias também são muito boas e são muito bem escritos e estão extremamente recomendados, cada um por seu próprio motivo, então leiam os dois. A capa até combina, ó, vermelhinhos. Daqui pra cima, eu nem sei mais o que eu tô fazendo. Eu literalmente perco o controle falando desses livros e o vídeo já está gigantesco. Em sétimo lugar, temos a verdade sobre o caso Harry Quebert, ou Quebert, fale como achar melhor. É do Joel Dicker esse livro, e assim... E foi, tipo assim, um dos melhores achados da minha vida, porque não é um livro assim que eu via muita gente falando. Hoje em dia eu já vejo bem mais, mas na época que eu descobri esse livro eu não via muita gente falando. E aí eu fui ler despretensiosamente e se tornou um dos meus favoritos do ano também. É um livro enorme também, ele tem tipo, sei lá, 570 e tantas páginas também. Mas é acho que um dos romances policiais, suspense, investigação, tudo possível, mais bem escrito que eu já li. E depois desse livro eu fiquei querendo conhecer tudo que o Joel Dicker queria escrever. Por quê? Eu coloco aqui porque eu estou preguiça de segurar. Minha mão já está cansada. Esse livro ele vai ser sobre um escritor, dois escritores na verdade. Tem esse escritor que ele é mais velho, e ele escreveu um livro assim no passado, uns livros aí famosos, e ele ficou super famoso. E aí ele mora nessa cidadezinha pequena lá, e tem esse outro escritor, que era um aluno dele, que se tornou amigo, que ele lançou um livro, só que ele tá passando por uma crise assim de criatividade, que ele não tá conseguindo escrever mais nada, e ele tem um contrato com a editora pra publicar livros novos, ele não tá conseguindo escrever mais nada, e aí ele entra em surto e fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da vida? Aí ele vai passar um tempo de férias na casa desse amigo dele, escritor, pra ele tentar buscar inspiração e a ajuda dele, pra ver se ele consegue escrever esse livro e pensar em alguma história, alguma ideia, porque o tempo dele está se esgotando. E aí ele vai, e aí no começo assim, tá tudo de boa, e do nada encontram um cadáver enterrado no jardim desse amigo dele, escritor. E aí, esse amigo dele, escritor, se torna o principal suspeito por motivos de... A menina que é encontrada morta lá, o cadáver da menina, que é uma menina de 15 anos, foi enterrada com o manuscrito da obra mais famosa desse amigo dele, que é o Harry Quebert. Então, você já fica assim, caramba, o que é que vai acontecer agora nesse livro? O que é que pode rolar aqui? E aí começa essa investigação. E o objetivo desse amigo dele é tentar provar a inocência desse amigo. Na verdade, eu não vou dizer que é tentar provar a inocência, mas ele quer buscar a verdade realmente. Então ele vai investigar junto com... A polícia vai estar fazendo a investigação e esse escritor vai estar fazendo essa investigação à parte, escrevendo esse livro e fala, nossa, eu vou unir o útil ao agradável. E se o meu próximo livro for um livro sobre esse caso todo? Porque é um caso que se torna famoso e ganha proporção, assim, todo mundo do país começa a falar sobre, porque... Esse corpo dessa menina, ela tava desaparecida há 30 anos, se eu não me engano. Ela sumiu, tipo assim, 30 anos antes e nunca foi encontrada. E aí, 30 anos depois, descobriram. Então, além de reabrir um caso antigo, porque ela já tava desaparecida, tiveram que abrir um novo caso por causa desse cara se tornar o principal suspeito. E aí começa a acontecer várias coisas. E esse livro tem, assim, muitas camadas. Muitas camadas. Tem algumas pessoas que reclamam, que acham que ele é um pouco lento. E tem algumas partes que acham desnecessária. Eu senti que, tipo, cada personagem que ele colocou aqui teve um propósito. É como aquele tipo de livro que parece que ele não colocou nenhum personagem só pra ser um suspeito do livro, porque ele soube explorar muito bem todos, até os que ele explora mais, porque tem uns que ele explora mais do que outros, obviamente, mas eu sinto que tudo que ele fez, até tipo ir e voltar no passado, você tem seus suspeitos, mas você começa a desconfiar de todo mundo, e ao mesmo tempo você sente que, mesmo que você acerte, tá bom, porque tá muito bem escrito, tipo, a investigação é muito bem feita, e você fica assim, querendo devorar o livro. Por mais que seja um livro longo, você vai passando as páginas e você nem percebe. Meu Deus, é muito bom esse livro, meu pai amado. E aí, ao final, quando você pensa que o autor já fez tudo que ele pode fazer, que tem, tipo, plot revelador, que você fica, caramba, como eu não pensei nisso? É muito foda.
E aí ele vai e faz mais coisa. E não fica aquela coisa assim, que ele apressado saiu jogando. Tudo que tinha que ter nesse livro tem. E eu só dei 4,5 estrelas pra ele, porque eu realmente concordo com algumas pessoas que tem algumas partes que eu achei lentas demais. Se é que faz sentido depois de tudo que eu acabei de falar. Talvez eu esteja me contradizendo um pouco. Mas é porque, tipo assim, pequenas partes, pequenas mesmo, que eu acho que poderiam ter tido uma reduzida. Tipo, sei lá, eu não vou dizer que dava pra reduzir umas 100 páginas, que eu acho muito. Sei lá, umas 50 páginas eu acho que dava pra ele tirar desse livro. Mas eu também favoritei, porque é um dos, assim, mais bem escritos. E tudo que acontece aqui é literalmente um suspense e uma investigação foda e muito bem escrita. Então leiam, pelo amor de Deus. Inclusive eu quero ver a série que tem no Globoplay, mas ainda não vi, mas eu quero. E também quero ler os outros livros de Joel Dicker o mais rápido possível. Eu já tô com aquele O Desaparecimento de Stephanie não sei quem aqui em casa, e eu vou ler o mais rápido possível, porque assim, que livro bom. Foi a partir daqui que eu surtei e chorei e entrei em desespero pra tomar minhas decisões. Literalmente não sabia onde colocar cada livro, em qual colocação colocar. Então esse top 6 foi refeito assim 10 vezes. Eu acho que umas 10 vezes eu troquei os livros de lugar até chegar nisso que tá nesse vídeo, que também não é minha opinião final. Vai ser, porque vai estar tudo registrado aí pra vocês. Mas eu sinto que assim que eu ver depois eu vou tipo, não, esse não era pra estar aí. Então só finjo que estão todos na mesma colocação, esses livros a partir de agora. Mas, já que temos que seguir as normas e colocar números, em sexto lugar temos Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu li esse livro por indicação da Pan Gonçalves. Eu não gosto de romance, pra quem não sabe. Eu não leio romance muito, tipo, muito não, na verdade quase nunca. Mas eu gosto muito de histórias dramáticas e histórias que tratam assim de relacionamentos entre pessoas e relacionamentos reais, conturbados, com problemas. E esse aqui é bastante. E a parte mais interessante assim, desse livro é a questão da comunicação. E principalmente como a falta de comunicação prejudica total um relacionamento. Porque eles dois, eles vão ser, tipo, eles estudam juntos, só que eles não se falam na escola, tipo, porque a Mariana era a aluna excluída. Ela é, tipo, uma das famílias mais ricas da cidade, só que ela é muito excluída porque ela é, tipo, foda-se pra tudo. E ao mesmo tempo que as pessoas acham ela estranha e não demonstram interesse em fazer amizade com ela. E o Connor, ele é filho da mulher que trabalha na casa da Marianne, só que ele é, tipo, popularzão. E aí, em um infortúnio, assim, da vida, mas não tão infortúnio assim, os dois começam a se relacionar. E aí começa a acontecer o livro. É um livro que eu achei profundo, por mais que ele seja escrito, assim, de uma forma meio simples. Tiveram frases assim, tipo, uma frase só, eu li essa frase e eu ficava refletindo sobre essa frase e ela me pegou no emocional. Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto, e também principalmente porque é um livro muito triste, que tem umas cenas muito pesadas também. E assim, esse livro é literalmente um livro sofrido, e um livro que você fica, caramba. A palavra final sobre esse livro é caramba, pra não falar uma palavra pior. E é isso. Se você gosta desse tipo de livro e se você gostou do que eu falei aqui, leia. E é por isso que eu entendo que é um livro que algumas pessoas não vão gostar, que algumas pessoas vão achar entediante, porque ele não tem, tipo, grandes acontecimentos. É um livro literalmente contemporâneo sobre um livro rotineiro, só que com muita coisa além disso, que pra mim fez muito sentido. E pra mim foi ótimo, e por isso que ele merecia estar nessa lista sim. Meu cenário acabou de ser um pouco desfalcado. Você tava prestando atenção no cenário, você já deve ter percebido alguns livros que vêm por aí. Mas também nem precisa, porque literalmente agora são livros que eu esfreguei na cara de vocês o ano inteiro. E eu basicamente implorei, me ajoelhei pra vocês lerem. Mas, em quinto lugar, Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Já coloquei Arrependido, porque ao mesmo tempo que eu queria colocar esse livro em primeiro, eu sinto que eu não posso, porque os livros que vão vir em seguida fazem mais sentido estar mais em cima, mas ai, que ódio ter que enumerar as coisas. Pra quem não sabe, esse livro aqui é um lançamento. Ele foi lançado no mês de novembro, se eu não me engano. E eu li esse livro porque ele é do mesmo autor das Vantagens de Ser Invisível, que é um livro que eu gosto bastante. Mas esse livro aqui vai ser uma vibe muito, muito diferente. Esse livro aqui é um suspense, um thriller, e ao mesmo tempo é um terror, porque tem umas cenas assim de terror, na minha opinião. E ele também é grandão, então assim, esse ano foi o ano de eu favoritar calhamaços. Esse livro é uma mistura de It a Coisa com Stranger Things, com American Horror Story, com viagens da cabeça desse cara. Ao mesmo tempo que é uma mistura de tudo isso, é uma história muito única. Eu tava já com o livro assim, eu não entendi o que foi que eu fiz agora. Mas é uma coisa muito única. Esse livro vai ser sobre um menino, o Christopher. Ele e a mãe dele se mudam da cidade deles porque eles estão fugindo de um cara que namorava com a mãe dele. E ela tava nesse relacionamento abusivo. Então ela diz, vou fugir pra segurança do meu filho. E aí eles chegam nessa cidade nova, cidade pequena, que o nome é Millgrove. Só que aí nos primeiros 6 dias de viagem, o Christopher desaparece. Ele entra em um bosque lá gigante e não aparece. E aí ele reaparece algumas semanas depois, só que ele reaparece meio diferente. Isso também não é spoiler, tá? Fiquem tranquilos. E aí começam a acontecer as coisas dessa história, que eu não vou falar mais do que isso, porque eu sinto que quanto menos você souber, o impacto vai ser maior. E vai ser um impacto. Por mais que você pode, sei lá, não gostar tanto quanto eu gostei desse livro, não favoritar, você vai sentir um impacto lendo esse livro, porque tem momentos assim que você não, literalmente, você não está preparado pro que o autor vai fazer. E você é pegado assim, de surpresa e feito de trouxa, de idiota. Se você quiser saber mais sobre esse livro, minhas perspectivas gerais,
vão ver lá meu vlog de leitura, eu vou deixar aí nos cards. Vejam lá o vlog de leitura pra vocês terem uma ideia melhor, mas leiam esse livro porque é muito, muito bom. Inclusive, já queria deixar um aviso aqui, o Pedro, que ele tá lá no meu grupo do Telegram, e ele também é um dos moderadores aqui das lives do canal, ele tá organizando a leitura conjunta desse livro pra janeiro, se não me engano, e eu vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição. Inclusive, eu tô lá no grupo também porque eu quero acompanhar os surtos de perto, então participem dessa leitura conjunta porque esse livro, assim, é incrível e é perfeito. E eu espero que todas as pessoas que estão lendo por minha causa não se decepcionem. E, por favor, não se juntem depois pra me xingar. Em quarto lugar... Por favor, não me matem, porque eu sei que esse livro é o queridinho de muita gente. E, enfim, ele poderia estar em terceiro, em segundo e primeiro também, mas na minha cabeça fez mais sentido assim. Flores para Algernon, do Daniel Keynes. Outro ficção científica. Ele foi escrito há muito, muito tempo atrás. E ninguém ouvia falar muito desse livro. E aí, em 2018, ele foi relançado pela editora Aleph. E quem trouxe o livro pra mídia de novo, tipo assim, o surto, majoritariamente foi Pan Gonçalves. Porque ela também fez um vídeo falando sobre esse livro, dizendo que todo mundo deveria ler esse livro. E aí, todo mundo realmente leu esse livro. Porque, literalmente, todo mundo leu esse livro em 2020. Eu acho que, tipo, tiveram pouquíssimas pessoas que não leram. As pessoas que não leram, ou já tinham lido antes, ou vão ler ainda. E se você não é de nenhuma dessas três, pelo amor de Deus, você precisa ler sim. Esse livro vai ser sobre o Charlie. Ele tem uma deficiência intelectual e ele decide aceitar um convite de passar por uma cirurgia experimental pra deixar ele mais inteligente. E aí a cirurgia dá certo, isso não é spoiler. Só que a partir que essa cirurgia dá certo, tudo começa a mudar na vida do Charlie. Porque o nível intelectual dele começa a avançar muito, muito rapidamente e ele começa a se tornar mais inteligente até do que os cientistas que estavam fazendo esse projeto todo. E aí começa a acontecer coisas muito, muito tristes com esse personagem. Porque além de mostrar o passado desse personagem e mostrar tudo que ele sofreu, ou como as pessoas não demonstravam empatia com ele, por ele ter essa deficiência intelectual e as coisas horríveis que ele era obrigado a ouvir, e que ele nem entendia direito na época que ele escutava, e a gente lendo, você fica tipo muito triste, você fica com um aperto do cacete no coração, você fica querendo entrar no livro e abraçar esse personagem. Muito sentimento esse livro, é muito sentimento, por mais que ele seja uma ficção científica, e também trabalha muito bem essa parte do sci-fi, se você estiver buscando isso no livro. O autor explica tudo direitinho, de uma forma que não é complicada. Também fala muito disso, dessa questão da empatia. Leiam esse livro, se você já não leu, ou se você já não tinha pretensão de ler, porque eu não sinto que mais alguém precisasse que eu falasse isso pra ler, mas caso precise, fica aqui o aviso que você tem que ler, porque é um livro incrível e literalmente todo mundo deveria ler mesmo. Ora, se não é o top 3. E eu não vou nem me dizer mais pra vocês o quão difícil foi chegar nele, mas chegou. E eu acho que algumas pessoas poderiam estar ansiosas pra ver qual foi minha decisão nesse top 3. E talvez possa surpreender algumas pessoas. Em terceiro lugar, Matéria Escura, do Blake Crouch. Quem viu meus últimos vídeos pode agora estar me chamando de hipócrita e perguntando se eu mudei completamente de ideia, porque eu li esse e o Recursão, que é do mesmo autor, só que eu li o Recursão depois. E eu falei já em alguns vídeos, algumas lives, que eu gostei mais de Recursão. Só que é aquela coisa que eu contei lá no início do vídeo, que por mais que eu tenha gostado mais de Recursão, por coisas em específico, eu sei que Matéria Escura é um livro melhor. Faz sentido? Espero que faça. Matéria Escura é um livro assim mais bem escrito, na minha opinião, e a história toda eu acho que ela é mais completa do que Recursão, embora eu ache Recursão assim perfeito também, impecável. Mas eu sinto que eu precisava colocar Matéria Escura, principalmente porque foi o primeiro que eu li desse autor e foi o primeiro que me fez enlouquecer, surtar, me deixar doido, querendo arrancar os cabelos da cabeça. Eu conheci esse livro pelo canal do Geek Freak, o Vitor Almeida, mas eu vi ele falando desse livro, dele e do Recursão, mas ele falou desse aqui primeiro, porque ele veio primeiro. É uma ficção científica e eu sinto que o quão menos você souber dessa história, melhor ela vai ser pra você, porque ela vai lhe surpreender por completo. Mas eu acho interessante os livros desse autor, que inclusive eu quero ler tudo dele, além do que eu já li, porque ele infelizmente não tem muita coisa publicada ainda, é que ele mistura o sci-fi com um thriller. Então, não vou dizer que é um thriller, mas tem uma pegada meio de suspense no livro, que além de você ficar muito interessado pela questão da ficção científica, você fica interessado pra ler logo e descobrir o que é que vai acontecer no final, porque é um negócio meio suspense. Esse livro vai ser sobre esse cara, e ele tá assim de boa, e do nada ele acorda em um laboratório, e ele não conhece as pessoas que estão ao redor dele. A vida que ele lembrava mudou completamente, se foi por completo. E ele fica, caramba, o que é que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Porque literalmente ele sente que ele não tá no mundo que ele deveria estar, porque tá tudo diferente, só que a única pessoa que pensa que tá tudo diferente e que sabe que tá tudo diferente é ele. E aí começa o surto. E não é um surto pequeno, é um surto gigante, extremamente enorme. Como eu falei pra vocês, você não consegue parar de ler até descobrir o que é que tá acontecendo. Acho muito legal também porque o autor explica a parte da ficção científica muito bem, tipo, e de uma forma que não é difícil, que todo mundo consegue compreender, que não fica aquela coisa chata, nem que você fica tipo, caramba, eu sou burro. Mas você entende tudo direitinho e ao mesmo tempo você fica nessa ânsia, porque é um livro muito, muito divertido. É um livro elétrico e um livro que você literalmente vai parar e ler de uma vez só. Porque é muito impossível de largar. Na verdade, você consegue largar, mas você larga e fica pensando. Foi tipo aquele livro que eu li, que eu parei de ler e fiquei tipo, caramba, eu queria estar lendo agora, porque eu queria descobrir o que ia acontecer. E foi aí que
eu perdi tudo. Depois que eu li esse livro, eu literalmente perdi tudo esse ano, porque eu achei incrível, é muito bom, caramba, é incrível. Pelo amor de Deus, leiam. E agora, quem acompanha o canal fielmente já sabe quais são os 2 livros que eu vou mostrar agora. Você provavelmente só deve estar se perguntando qual foi a ordem que eu resolvi colocar eles. Eu poderia ser assim, arregão, e colocar os 2 em primeiro lugar e decidir não escolher. Mas eu pensei muito, mas tipo assim, não foi pouco. Eu literalmente, meus divertidamente pediram demissão depois dessa minha pensada longa. Em qual eu colocaria em primeiro e qual eu colocaria em segundo lugar. Vem aí, vocês vão descobrir agora o que foi que eu fiz. Em segundo lugar, como o melhor livro de 2020, segundo melhor livro de 2020, Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Pois é. Se você viu esse aqui, você já sabe qual vai sair em primeiro lugar, obviamente, se você acompanha, como eu disse. Mas eu fiquei muito na dúvida, muito mesmo. Tipo, ele, literalmente, quando eu pensei em gravar esse vídeo, esse daqui já tava certo como o primeiro livro, o melhor livro de 2020. Mas aí depois eu comecei a analisar umas coisas e eu sinto que eu não deveria colocar e deveria colocar esse outro. Mas por quê? Antes eu vou explicar sobre esse livro. É um livro enorme, tá? Ele tem quase 800 páginas e é um livro de sofrimento. É literalmente um livro para sofrer. E é um livro que, por mais que eu goste, eu não recomendo. Porque eu não sei se as pessoas devem passar por esse tipo de coisa que eu passei aqui. Por mais que eu tenha aprendido muita coisa e tenha aberto meus olhos pra muita coisa, é muito sofrimento. Tipo, vocês não estão entendendo. Esse livro vai ser sobre 4 amigos e vai acompanhar a vida desses 4 amigos. É isso. A sinopse que eu posso falar pra vocês é basicamente essa. Mas, obviamente, tem muito mais além disso. Esse livro tem, assim, tanta camada que eu nem sei explicar, porque ele vai contar muito sobre a vida desses 4 personagens. Vai focar muito mais em 2, principalmente, e mais em um, que é o Jude. E assim, só de falar isso não, eu já fico meio mal e fico, sei lá, com um sentimento estranho. E é por isso que eu não consigo recomendar esse livro, porque é muito esquisito isso que eu sinto quando eu lembro dele. E é por isso que eu sinto que ele poderia estar em primeiro lugar, porque literalmente foi um livro que me fez sentir coisas que eu nunca senti lendo um livro. E até hoje, quando eu lembro, eu fico com essa sensação esquisita. Só que é por isso que eu não coloquei em primeiro lugar, porque se parar pra pensar, o que eu tô sentindo agora não é uma sensação boa. Então, eu não quero colocar em primeiro lugar um livro que me desgraçou tanto e me deixou tão, sei lá, quebrado, que toda vez que eu lembro, eu sinto essa mesma coisa novamente. E, tipo, eu não quero eu não quero dar esse mérito pra ele, porque, tipo, eu vou estar basicamente dizendo que o melhor livro do ano foi um livro que me destruiu. E por mais que eu goste de livros que me destruam, e eu gosto de, sei lá, ser destruído por livros, por mais esquisito que isso pareça, e é um livro muito sobre amizade, sobre muitos traumas, e como os traumas são lidados na vida da pessoa, e como os traumas podem prejudicar a vida de uma pessoa. Tem todos os gatilhos possíveis, literalmente todos que você imaginar tem aqui sim. É um livro muito sensível e é um livro que definitivamente não é pra todo mundo. Então, pelo amor de Deus, muito cuidado se você for ler esse livro. Pensem muito se vocês querem realmente sentir isso, porque eu não tô exagerando. Tipo, pode estar parecendo uma coisa super, dramática, não sei o quê. Mas é porque realmente, por mais que todo mundo chore, eu não chorei. Eu acho que não chorar é o de menos. O importante é você sentir e conseguir entender o que é que a autora quis fazer aqui. Ela quis fazer o quê? Sofrer. Quis desgraçar a cabeça de todo mundo. E ela fez isso muito bem, porque, meu Deus, é isso. E, obviamente, em primeiro lugar, temos ele, It, a Coisa, do Stephen King. Era esse meu impasse, caso você não tenha entendido aí, o meu impasse era esse livro e Uma Vida Pequena. Inclusive tem vlog de leitura deles dois também aqui no canal, vou deixar aí nos cards. E por que eu coloquei It em primeiro, só que antes It estava em segundo? Porque It foi um livro que me fez sentir tudo que eu senti basicamente em Uma Vida Pequena, só que menos, porque It, embora tenha suas partes tristes, suas partes sofridas, porque também aborda muitos gatilhos, ele também teve os momentos felizes, os momentos divertidos e os momentos que eu fiquei feliz lendo o livro. E eu sinto que tiveram, tipo assim, de 100%, eu acho que 5% de Uma Vida Pequena foram os momentos que eu fiquei feliz. E é por isso que eu sinto que eu fui mais responsável comigo mesmo, sabe? Eu tive mais consciência comigo mesmo que esse livro deveria ser o melhor do ano. Porque teve a parte triste, a parte sofrida, mas também teve muita parte feliz, e a parte boa, e a parte que eu gostei da história. E por mais que ele tenha me feito ficar um pouco doido da cabeça também, não foi num sentido tão triste quanto Uma Vida Pequena. Então acho que faz sentido pra vocês. Pra mim faz super sentido. E é por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar. E foi literalmente uma jornada ler esse livro. Eu consegui sentir tudo. É um livro que também, sempre que eu penso, eu consigo lembrar de cenas em específicos e coisas que eu senti lendo, assim como Uma Vida Pequena. Também é um livro sobre amizade, e eu acho que é por isso que os dois estejam aqui sendo comparados, talvez por mim, porque embora eles não tenham nada a ver, os dois são sobre amizade, então amizade sustentou meu ano, será? Caso você não conheça a história de It, vai ser sobre o Clube dos Otários, que é um clube de crianças ali, e ele vai se passar 27 anos antes e 27 anos depois na cidade de Derry, que é uma cidade criada pelo Stephen King. E aí começa a acontecer coisas estranhas nessa cidade, tem essa coisa que começa a assombrar essas crianças e começa a acontecer
acontecimentos. É porque eu sinto que a história de It é muito, tipo, todo mundo conhece. Por mais que você não tenha lido, acho que todo mundo já ouviu falar. É um livro de terror, mas também é um livro muito de drama, é um livro de suspense, é um livro sobre amizade, é um livro sobre amor, um livro sobre tudo que você possa imaginar. O final do livro também é muito viajado, então você tem que ter a cabeça, assim, muito aberta, eu acho, pra um final que você pode ficar meio confuso, mas que você vai entender, só que ao mesmo tempo você vai ficar, caramba, que rolou aqui, que esse final é muito, muito viajado. Mas enfim, como também tem vlog de leitura, eu não vou me estender muito. Então vamos ver lá o vlog de leitura pra vocês entenderem tudo que eu senti. Mas pra mim esse livro é uma obra-prima. Se ignorarmos aquelas 4 páginas lá que pra mim eu acho extremamente desnecessárias, mas eu também falei sobre isso no vlog, eu favoritei, amei. E apenas isso de marcação que eu fiz nesse livro. Então, é literalmente o melhor do ano pra mim, de 2020. Foi It a Coisa, oficialmente. Mas todos esses aqui, até os que não estudando pra ver, são os melhores do ano pra mim. Cada um por seu motivo e cada um a seu modo. E essa ordem meio que foi mesmo só pra organizar. E depois de eu ter pensado muito e pra me fazer sofrer. Se você estiver assim querendo ler coisas que eu amei e que eu indico muito, usa essa lista aqui sempre. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like pra compensar o tempão que eu passei aqui falando com essa câmera. Se comenta aí embaixo se você leu algum desses livros. E se você também favoritou alguns desses livros em 2020 ou em qualquer ano anteriormente a esse. Se você também quiser me contar os seus favoritos de 2020, deixa aí que eu vou ler tudo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Eu vou até pegar assim, porque são meus amores, literalmente esses livros são meus amores. Eles salvaram meu 2020. E é isso. Minha garganta tá doendo. Eu nunca falei tanto na minha vida, eu acho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo.